Viva! Ana Sanches, cientista, comunicadora, bióloga de formação. Estás apresentada? É isso mesmo. Cientista de alma neste momento, não faço já investigação na área da biologia, que foi a área que me formei. E tens saudades? Tenho saudades, mas eu gosto de pensar que a parte da passagem para a comunicação me permitiu aumentar muito o leque dos temas científicos a que eu podia ter acesso e, portanto, de certa maneira, acho que ganhei. Eu tenho uma curiosidade muito grande e gosto muito de aprender coisas novas, e isto de poder estar no lado da comunicação, a ter que aprender coisas para depois pensar como comunicá-las, é tão ou mais divertido do que fazer ciência. E estás aqui no Instituto, no ITQB, o que significa que vais ir andando por aqui, vais espreitando ali nos laboratórios, vais perguntando então, o que é que estão a fazer aqui? Sim, e nós temos uma série de encontros também ao longo das semanas em que os investigadores da casa vão contando o que é que estão a fazer, como é que estão a correr o seu trabalho, e portanto de alguma forma vou acompanhando o que eles estão a fazer. Eu neste momento já não estou a coordenar o gabinete de comunicação do ITQB, coisa que fiz durante muitos anos, mas continuo a acompanhar de certa forma o trabalho do dia a dia e a gostar de ver a alegria que as pessoas têm quando encontram coisas novas, ou às vezes as frustrações do trabalho do cientista, que também acontecem. É um sítio muito bom para se trabalhar. O que é que frustra um cientista? O tempo, às vezes o tempo que as coisas demoram, às vezes os resultados que não são como os esperados, às vezes o chegarem a becos sem saída, às vezes coisas mais prosaicas, como o financiamento que não se obteve ou o artigo que não foi aceito à primeira, que tem muito a ver também com o trabalho e com o destaque que depois é dado ao trabalho dos cientistas. Mas, e depois às vezes também frustra os cientistas o que frustra todas as outras pessoas, um dia que corre mal de manhã, os filhos que fizeram birra antes de ir para a escola, portanto tudo isso também faz parte da vida de um cientista, não é? Quando um cientista olha para um problema, quer dizer, tu és cientista obviamente, tu olhas, há 1000 problemas, o que é que te leva a escolher o problema A e a não escolher o problema B? Qual é essa força motriz? Olha, eu acho que se calhar cada cientista tem a sua força motriz, não quero aqui estar a falar em nome de todos os cientistas, porque apesar de tudo somos um grupo diverso. A mim o que me motiva são, quando começo a olhar para alguma área, e eu fiz investigação na área de plantas, para mim fascinava-me olhar para uma planta e tentar imaginar uma coisa que parece ali parada no campo e que não está a fazer nada, tudo o que está a acontecer lá dentro e que nós não vemos e que é sinal de vida e de funcionamento, de energia, de tudo. A mim fascinava-me imaginar o que é que está a acontecer para além daquilo do que é visível, e portanto essa era uma das coisas que me fazia questionar e perguntar e querer saber mais e descobrir mais como é que funcionava. E eu posso dividir os cientistas em dois tipos. O cientista que, interrogado perante a planta e saber o que é que se passa lá dentro, nos procura dar uma resposta que nos dava um jeitaço. Por exemplo, como é que ela se reproduz mais depressa, como é que nós alimentamos mais pessoas. Ou aquele cientista que diz, não senhor, eu quero saber a nanocoisa do mecanismo de base que vai ser absolutamente revolucionário, mas que nenhum de nós, pobres leigos, percebe de que é que ele está a falar. Às vezes é assim. É engraçado porque no fundo o que tu estás a falar é a distinção que nós costumamos fazer entre o que nós chamamos a ciência mais fundamental ou a ciência básica e aquilo que é a ciência mais aplicada. A verdade é que a maioria das pessoas que está a fazer investigação acaba por defender que as fronteiras não são assim tão diferentes, e que mesmo alguém que está a tentar pensar como é que eu agora resolvo um problema muito prático e como é que eu consigo, e tem também questões mais fundamentais que o movem. Mas é verdade que há temas que são depois mais complicados de explicar, na nanocoisa, em que o cientista está interessado. É alguém que está interessado em descobrir mesmo como é que funciona, quase como querer desmanchar um aparelho e tentar descobrir como é que aquilo funciona e o que é que aquilo pode querer dizer sobre o mundo vivo, neste caso que nós estamos a discutir. O que eu também gosto de pensar é que isso pode ser igualmente fascinante de explicar, porque provavelmente é algo que há muito tempo alguém está a tentar perceber, ou alguma pergunta que ainda nunca ninguém pensou. E por outro lado, muitas vezes as aplicações aparecem de coisas que ninguém estava à espera. E aparecem depois. Uma das coisas que nós às vezes nos esquecemos, e agora voltando aqui à distinção entre ciência fundamental e ciência aplicada, por exemplo, as vacinas que nós tivemos para o Covid.
Claro que as vacinas que apareceram com a Covid apareceram porque muitos cientistas se dedicaram de uma forma, com um objetivo muito concreto, de desenvolver uma vacina para um vírus que estava a assolar todo o planeta, e claro que houve uma decisão política fortíssima e um grande investimento para que isso acontecesse, e as vacinas surgiram. Mas isso não teria acontecido se não houvesse uma quantidade de conhecimento dito fundamental, as tais nanocoisas que se calhar ninguém ligava e que teriam sido muito complicadas de explicar para que é que serviam, ou às vezes sequer de imaginar para que é que serviam, mas esse trabalho desses cientistas e a curiosidade desses cientistas foi importante para que depois essas vacinas tivessem aparecido. Por isso eu não gosto muito quando nós começamos com estas separações do aplicado e do fundamental. Se calhar o que é fundamental agora será aplicado mais tarde, se calhar o que agora nos parece aplicado vai-nos revelar uma questão fundamental sobre o mundo. E portanto acho que todos os ângulos são importantes para nós entrarmos e tentarmos perceber um bocadinho melhor como funciona o mundo, seja o mundo vivo, seja o mundo físico, seja o mundo social, todos os ângulos são legítimos. O que me estás a dizer é que para que a tecnologia, no caso das vacinas da Covid, tenha chegado mais rapidamente e nos tenha dado uma resposta em tempo útil, porque não tínhamos 3 anos para esperar, senão a pandemia ia fazer o seu caminho, com o número de mortes seguramente muito, muito maior. O que me estás a dizer é que houve um conjunto de peças desta arquitetura, destes alicerces, que na realidade eles já estavam investigados e que a seguir se pôs, lá está, o fermento da pressa, por um lado, e o fermento do dinheiro público que fez avançar o processo. De certa forma, no fundo, é isso mesmo. Já outras pessoas tinham pensado em que, por exemplo, as vacinas de RNA que podiam ser uma boa estratégia, mas ainda não tinha havido oportunidade de as pôr a funcionar. Mas mesmo antes de alguém sequer pensar que poderiam ser vacinas, alguém teve que estudar as moléculas de RNA, alguém teve que ter a ideia, mas se nós temos estas moléculas, se calhar podemos usá-las em nosso proveito. Portanto, alguém teve que estudar muitas outras coisas antes de conseguir desenvolver uma vacina, e sim, não teria sido possível. E outra coisa que também é importante nós pensarmos: poderia não ter sido possível, poderia, apesar de todo este conhecimento, a tecnologia não ter conseguido. A tecnologia não nos dá sempre respostas. Esta é uma das coisas que eu acho que é importante nós também percebermos. A ciência ajuda-nos a perceber imensa coisa, a ciência torna possível uma série de tecnologias, mas não é uma bala mágica que tem sempre resposta para todos os problemas. Há alguns problemas, poderemos tentar compreendê-los melhor e poderemos tentar encontrar soluções, mas não teremos sempre uma resposta. Tivemos sorte nesta pandemia. Tivemos sorte, não é isso? Esse é o ponto. Lá está, tivemos sorte porque a tecnologia estava lá, porque foi possível assemblá-la toda. Toda, porque as vacinas depois resultaram na prática, os ensaios clínicos tiveram sucesso, tudo isto correu bem. E uma cientista acredita em sorte? Um bocadinho de sorte. Então, mas, se calhar não lhe chamamos assim, mas sim. É o acaso, no fundo, acaso. Não é? Quer dizer, lá está a maçã que cai na cabeça do cientista. Começamos por aí. Isto destrói então esse argumentário, normalmente das teses mais negacionistas, que é: isto é demasiado inseguro porque isto apareceu agora. Eles investigaram à pressa isto e agora estão aqui, no fundo, a usar uma tecnologia que é arriscadíssima e que daqui a uns tempos a gente vai descobrir que é arriscada. Muitas coisas já se sabiam, muitas coisas sabia-se que eram seguras, muitas coisas podíamos ainda não ter a certeza absoluta, mas tínhamos muitas indicações de que que seriam provavelmente seguras. Os ensaios clínicos também serviram precisamente para fazer estes testes. Agora, em relação a tudo o que nós fazemos e a todas as tecnologias que introduzimos, há sempre graus de incerteza associados. Ninguém, em perfeita consciência, nenhum cientista pode dizer isto é 100% seguro para sempre e nunca vai haver nenhum problema. Não há evidências nenhumas de que não seja seguro. Portanto, esta é a nossa melhor aposta neste momento. Como é que tu lidas com a incerteza? Essa palavra interessa-me. Eu confesso que gosto muito de pensar nesta ideia de incerteza na ciência. Eu, na minha vida pessoal, lido muito mal com a incerteza, eu gosto das coisas direitinhas. E todos nós, de facto, não lidamos bem com a incerteza. Nós preferimos saber o que vai acontecer do que não saber o que vai acontecer. E eu acho que esta ideia de, quando nós comunicamos ciência, nos lembrarmos de deixar claro que há incerteza associada é importante. Claro que nós temos que ter algum cuidado, porque nós não podemos cair no ponto dos tais negacionistas que tu falavas, que é: nós temos incerteza e portanto não sabemos nada e tudo pode acontecer. Isto não é verdade. Há diferentes tipos de incerteza associada ao conhecimento científico. Há coisas que é muito improvável que se venham a demonstrar que a ciência errou. É muito pouco provável que a Terra afinal seja plana, não é? Portanto, há certezas que nós temos. É muito pouco provável que apareçam evidências que venham a contrapor
uma determinada teoria, uma determinada ideia que nós temos sobre o mundo. Apesar de tudo, parece que os cientistas fazem quase gáudio em contrariarem-se sempre uns aos outros. Que é, olha, afinal descobrimos isto que era ao contrário do que sabia ontem de manhã. E amanhã descobrimos outros. Não, isto afinal é ao contrário. É quase um desporto predileto dos cientistas contrariarem-se em público. Olha, eu não sei se isso será verdade. Eu acho que em algumas áreas parece acontecer mesmo assim, e eu acho que isso acontece por dois motivos. Acontece precisamente porque nós estamos a trabalhar, ou esses cientistas estão a trabalhar em áreas de fronteira do conhecimento, onde as certezas podem ainda não ser tão grandes, e portanto aí poderá haver uma verdadeira diferença. E eu acho que também acontece muito porque nessas tais zonas em que ainda se está a recolher dados, a tentar encontrar explicações, a tentar no fundo compreender o mundo, depois o que aparece são as notícias de ciência que aparecem com essa ideia de que os cientistas, olha, agora descobriram isto, hoje o café faz bem, amanhã faz mal, hoje o vinho tinto faz bem, amanhã o vinho tinto faz mal. São dois bons exemplos. Exatamente, cada um vai escolhendo no fundo. Não, e depois temos, eles não se entendem. Posso garantir que o café é ótimo. E dizes, muito bem, credibilidade, extraordinário, vamos beber café. Afinal não bebam café. Então não bebemos café. E isso depois também tem há aqui culpas de muitos lados, não é? Por um lado, muitas vezes estas notícias também querem aparecer com títulos, e aqui se a responsabilidade é do cientista, de quem fez, da instituição que lançou o comunicado, se é do jornalista, podemos aqui discutir depois onde é que ficam estas responsabilidades, mas é porque muitas vezes os estudos nunca permitiriam dar essa resposta tão taxativa, faz bem ou faz mal, nestas condições, com esta amostra, usando este método. E isto é muito mais complicado de traduzir e de tentar dar a conhecer. Estamos, portanto, no fundo, a ser vítimas da tentativa binária de dar uma resposta clara e imediata às coisas. Não te quero deixar sair da incerteza ainda, porque em termos de comunicação pública, lá está, e podemos pensar, a pandemia é um bom exemplo, porque os cientistas invadiram as televisões, tentamos, ou pelo menos de alguma maneira tivemos menos achadores profissionais e passamos a ter pessoas com mais robustez naquilo que estavam a pensar. Não é complicado para nós, cidadãos, estarmos a ver dizer, olha, aqui está um super cientista, ele é a pessoa que mais sabe do país nisto, e ele aparece no universo mediático, aparece na televisão, aparece na rádio e diz, olha, não sei. E eu digo, então mas se este não sabe, estamos perdidos, porque ninguém sabe como é que é. E pelo contrário, já agora deixa-me introduzir aqui, aparece o vendedor da banha da cobra. Que sabe tudo. Tu tens razão, isso é muito difícil e é um equilíbrio complicado. Porque lá está, eu acho que quando um cientista diz não sabe, este não sabe pode ser várias coisas. Eu não sei porque isso não é a minha área, e falem com alguém que seja da área porque eu não sou capaz de responder. Isso não sei porque ainda não sabemos. E nós não sabemos porque ainda não temos dados suficientes, porque ainda passou pouco tempo, porque... o que seja, porque este problema é intrinsecamente complicado, porque a variabilidade do mundo é muito grande, mas este porque e o que é isto de não saber? Portanto, acho que isto é importante, e um bocadinho também em relação à incerteza. A incerteza também tem um problema complicado, que é só quem sabe muito de um assunto é que consegue dizer qual é o grau de certeza que nós podemos ter. Portanto, isto depois também torna difícil esta comunicação. E depois temos o oposto, que é esta tensão na comunicação de ciência, que é nós, quando estamos a tentar explicar alguma coisa, queremos tentar simplificar e traduzir o tema como certo, e como digo, há muitos temas que é muito pouco provável que estejam errados, e há muitas ideias que nós já sabemos, explicações que temos sobre o mundo, que é muito pouco provável que estejam errados, mas muitas vezes retiramos esta ideia desta incerteza da equação, e eu acho que isso não faz um bom serviço à ciência nem à comunicação de ciência, porque eu acho que pior do que um cientista dizer que, olha, eu isso não sei, pergunta outra pessoa, ou nós isso ainda não sabemos, e enquanto sociedade ou enquanto comunidade científica temos que pensar qual é que é a melhor maneira de nós ficarmos a saber. Pior que isso é dizer que sabemos e depois descobrir-se que afinal não sabíamos, porque isso eu acho que é perder completamente a credibilidade da ciência. A ciência não é uma varinha mágica que nos dá respostas sobre o mundo. A ciência é um empreendimento humano que nos ajuda a compreender, explicar e tirar partido do conhecimento que temos para
melhorar as nossas vidas, para termos muito melhor, e a ciência já deu provas em todas as áreas em como esta tentativa de conhecer melhor o mundo se pode traduzir depois em benefícios para a sociedade, para além do maravilhoso que para mim é compreender melhor como é que o mundo funciona. Sendo certo que com o enfraquecimento, enfim, das religiões, a ciência parece às vezes quase como uma religião ela própria, não é? É verdade que eu acho que algumas vezes a ciência é apresentada e eu tento... Quase salvífica, não é? Quase salvífica e quase como se pudesse ter todas as respostas, ou como se as únicas respostas para todas as perguntas só pudessem ser aproximadas do ponto de vista da ciência. E isso eu acho que mais uma vez não faz um serviço à ciência. Por exemplo, quando começamos a falar de decisões baseadas na ciência, claro que sim, a ciência deve estar sempre, quando precisamos de tomar decisões complicadas, as evidências científicas e a nossa capacidade de explicar o mundo com a ciência e de prever eventualmente fenómenos com o conhecimento que temos deve estar em cima da mesa e deve estar, eu diria que nas primeiras linhas, mas às vezes pode haver outras partes da equação que seja preciso ter em conta e a ciência não vai ter resposta para essas preocupações se nós queremos dar particular atenção a uma questão social ou se precisamos naquela altura de tomar uma decisão até vai contra as evidências científicas, mas precisamos de uma resposta imediata que nos resolva um outro problema, ou ainda outra coisa, nós dizemos baseada na ciência. Sim, mas, por exemplo, voltando ao exemplo da pandemia, do ponto de vista da saúde pública, usar máscaras descartáveis era muito importante. Do ponto de vista das ciências do ambiente, é muito mau toda a gente andar a usar máscaras descartáveis. As ciências, alguma delas está errada? Nenhuma está errada. Mas depois alguém tem que fazer o equilíbrio entre estes conhecimentos. Eu acho que é importante percebermos que a ciência é uma ferramenta para perceber... É o corpo de conhecimento que obtivemos, mas é principalmente esta ferramenta que nos ajuda a propor teorias, contrapor essas teorias com as evidências que recolhemos e tentar, a partir daí, extrair a melhor explicação possível sobre o mundo, lá está, vivo, o mundo físico, o mundo social, onde estamos. Quão irritada ficas tu quando os decisores, nomeadamente os políticos, mas não só... tomam decisões não apenas fazendo esse contraponto, mas dizem, não, mas a minha intuição diz exatamente o contrário desse tubo de ensaio. Quer dizer, é irritante, obviamente, e eu acho que é principalmente irritante para quem é especialista de uma área perceber que aquela decisão não é mais... Mas apesar de tudo, irrita-me menos isso do que alguém me tentar convencer que está a tomar a decisão baseada na ciência, quando eu sei que a ciência ainda não tem força suficiente para aquela decisão ser tomada. Portanto, tu preferes uma decisão que seja intuitiva e quase eu sinto que é assim e portanto tenho que responder? Não é só o que eu sinto, mas eu tomo esta decisão, sei que a ciência diz isto, mas preferia que não fosse só porque eu sinto, mas porque... para o benefício da população neste momento, por uma questão monetária, por uma questão que eu consiga perceber. Portanto, sei lá, se calhar o que eu sinto e irritar-me-ia. Mas o que eu quero dizer é que eu compreendo que não se siga sempre a ciência. Esta ideia de seguir sempre a ciência pode não ser possível porque pode haver outros constrangimentos. O exemplo das máscaras era interessante porque na altura em que sabíamos que as máscaras eram importantes, não havia capacidade de as produzir. Por exemplo. Isso é uma contingência inultrapassável. Exatamente. E é uma coisa com que os cientistas que sabiam de vírus respiratórios e de doenças sabiam perfeitamente que, claro, que máscaras é ótimo. Mas não há. Não há. E esse é um ponto que é extraordinário. Olha, vamos à maneira como os cientistas comunicam. Olha, o telefone está a tocar, portanto deve ser um cientista que está a ligar para nós. Com certeza. A dizer, não, afinal não era isto. Olha, como é que os cientistas comunicam? Como é que eles estão a comunicar, não? Olha, eu acho que os cientistas estão a comunicar cada vez mais e cada vez melhor. Eu já comecei a trabalhar na área da comunicação, aliás, eu passei da área da investigação para a comunicação, ainda havia muito pouca gente envolvida na comunicação de ciências, já se faziam algumas coisas, mas eu acho que há cada vez mais uma consciência, quer dos cientistas, quer das instituições científicas, que não podem ficar calados. Como é que os cientistas podem comunicar? Eu acho que é quase... Eu gosto de dizer, porque os cientistas às vezes dizem mas eu não tenho jeito. Calma, como não tem jeito? Há tantas maneiras diferentes de comunicar que pelo menos experimente. Pode comunicar escrevendo, pode comunicar falando, pode comunicar fazendo experiências com as crianças, pode ir às escolas e contar a sua história, há tantas maneiras diferentes. Queres-me explicar o que é isso? Eu não tenho jeito. Como é que é isso? Olha, eu não sei, é o que alguns cientistas nos dizem. Eu para comunicar não tenho muito jeito. Tenho muito jeito para investigar, mas para comunicar não tenho.
Eu até aceito, eu acho que nós não devemos obrigar os cientistas que não querem comunicar a comunicarem, mas eu às vezes digo, pronto, pode não ter jeito para ir à televisão falar, ou pode não ter jeito para fazer uma palestra, pode não se sentir confortável nesse, mas há outras formas de comunicar e por que não fazer desenhos, fazer esquemas, ajudar o designer a transformar aquelas ideias que tem numa ilustração. Quer dizer, há tantas maneiras diferentes de comunicar. Nós agora esta semana vamos ter aqui o Dia Aberto do ITQB, que é um dia em que nós procuramos mostrar os projetos de investigação que fazemos. E é mesmo, há tantas maneiras, há cientistas que vão estar a mostrar às crianças, a desmistificar um bocadinho algumas ideias, a mostrar como as reações químicas também estão presentes nas brincadeiras que elas podem fazer. Vamos ter visitas aos laboratórios, quer dizer, um cientista claro que é capaz e tem jeito para mostrar o seu laboratório e falar dos seus projetos de investigação. A mais ninguém brilha os olhos com um projeto de investigação do que o cientista que está diretamente envolvido nele. E isso ajuda? Eu acho que ajuda. Eu acho que ajuda a trazer o corpo que se move. Eu acho que sim. Eu acho que ter estas pessoas que se entusiasmam, lá está, com o que é que se passa dentro de uma planta ou dentro de um micro-organismo ou dentro do que for e que transmitem isso, eu acho que sim, eu acho que isso ajuda. Então, e agora aquela parte que é, eu agora tenho que explicar a nanopartícula, a descoberta mais intrincada, a relojoaria fina que eu e os meus pares conseguimos falar através de complicados textos científicos. E agora tenho que explicar isto à Dona Maria, que está lá em casa. Exatamente, é isso. E como digo, eu não estou a dizer que para todos os temas seja possível ir ao detalhe do que o cientista está a tentar descobrir. Como é que se faz? Como é que se pode fazer? Eu acho que mesmo quando não é possível explicar a detalhe, eu consigo dizer, olha, eu estou a estudar... estou a tentar perceber uma coisa que os cientistas há 100 anos andam a tentar perceber e ainda não perceberam. E depois, se a Dona Maria disser, então, mas conta-me um bocadinho mais sobre isto, sabe, Dona Maria, eu tenho aqui na nossa pele vivem uns micróbios, são parecidos com os que nos causam doenças, mas estes fazem-nos bem. E dentro destes micróbios ninguém sabe muito bem como é que eles funcionam. E eu estou a tentar estudar isso. Mas como é que estuda isso? Eu uso um microscópio ou tento partir este micro-organismo em bocadinhos e vou tentar ver de que partes é que ele é feito e como é que ele é feito lá por dentro. Vais aproximando-te. Vou aproximando. Mesmo quando nós chegamos a conceitos que para nós, alguns são abstratos e nós vamos começando a compreendê-los, a célula, o átomo, mas depois isto parece sempre ter mais uma camada. Mais uma camada, não é? Isto é, e nós olhamos e dizemos o universo é infinitamente grande. Sim. E parece que os cientistas estão exatamente apostados em ir para o infinitamente grande e, pelo contrário, quando a gente acha que já chegou ao mais pequeno ainda pormenor, mais qualquer coisa eles ainda inventam mais 3 degraus na subcave. Lá está, isso é a tal curiosidade de e agora o que é que estará a seguir e agora o que é que estará a seguir. Mas eu acho que nós temos que tentar ir aproximando. Eu gosto muito de usar a analogia da cebola, não é? Nós vamos começando por fora, vamos tirando cascas, mas também temos que esperar. Uma coisa que nós também sabemos já na comunicação de ciência é que nós temos que tornar isto num diálogo. Isto não pode ser eu de repente palestrante falar sobre, porque para isso eu posso começar por definir, olha, agora vou definir o que é uma célula, depois defino o que é um átomo, depois defino e agora a seguir já percebeste o que é tudo, então agora... Isso é uma aula. Exatamente, e não é isso que nós queremos conversar com as pessoas, queremos ouvir também do outro lado quais são as dúvidas que têm, quais são... E às vezes é muito engraçado. Agora estavas-me a fazer lembrar uma coisa, desculpa, se calhar sai um bocadinho do tema. Este programa é anárquico, como, então pronto, como sempre, então maravilhoso. Portanto, podemos ir para então qualquer lugar. Como o meu cérebro. Estava-me a lembrar que às vezes as questões das pessoas nem são científicas. Eu estava-me a lembrar de uma viagem de táxi que tive na altura da pandemia e o taxista me dizia, eu não vou levar a vacina. E eu, pensei que não posso, alguém que trabalha em comunicação de ciência não pode deixar passar isto. Eu não vou deixar. Eu tenho que convencer esta pessoa. Mas comecei a conversar um bocadinho e depois de repente pensei, isto não está a resultar, isto não estou a conseguir minimamente fazer pergunta. E, portanto, em vez de estar a tentar explicar que a vacina era segura e que não sei o quê, e que não sei o que mais, fiz apenas a pergunta, mas o que é que o faria mudar de opinião? E esta é uma pergunta muito engraçada de fazer às pessoas, porque acho que a obriga a pensar o que é que eu tenho de facto contra isto. E o que me faria mudar de opinião, naquele caso, era se me deixassem escolher a marca da vacina. Ora, isto não é uma posição contra a ciência, isto não é uma desconfiança da ciência, isto é uma desconfiança de quem está
a tomar a decisão de decidir você leva a AstraZeneca ou leva a da Pfizer ou leva... Portanto, se eu estiver com a capacidade de poder fazer uma escolha, mesmo que não a compreenda completamente, isto reduz o meu grau de incerteza. Pelo menos para aquela pessoa isso era importante e que alguém tivesse... Quer dizer, não estou a dizer que isto pudesse ter alguma solução. O que eu estou a dizer é que nós às vezes, quando começamos a conversar com pessoas e as pessoas dizem que não percebem ou que desconfiam ou que... Às vezes precisamos dar espaço para ouvir então e perceber onde é que está a dúvida. Às vezes as dúvidas são científicas e nós podemos esclarecer, às vezes as dúvidas estão noutro sítio. E são de percepção também, muitas vezes, não é? Ou são de vivências que a pessoa teve, são muito mais complicadas. Há um filósofo de ciência de quem eu gosto muito que se chama... não me quero enganar o nome dele, Lee McIntyre, que escreveu um livro que o segundo pelo menos já está traduzido em português, que se chama Como Falar com um Negacionista, e ele no fundo faz este exercício que é como é que eu faço para falar com quem já está completamente do outro lado. Ele chega um bocadinho à conclusão que falar com quem já está tão afastado da realidade assim é muito complicado, mas chega também a esta conclusão de que eu preciso perceber onde é que está o problema, porque às vezes o problema não tem nada a ver com a ciência, não tem a ver com a desconfiança da ciência, tem a ver com... Eu sempre me enganaram na minha vida, sempre... E portanto, em princípio, estão a tentar enganar-me outra vez. Estão a tentar me enganar, pronto, exato. E por outro lado, ele também acaba por concluir, e é um bocadinho a conclusão que nós acabamos por chegar quando começamos a discutir estes temas da comunicação de ciência e da incerteza e tudo mais. A comunicação de ciência quase que tem que ser uma comunicação unipessoal, quase a comunicação para grandes quantidades de pessoas, quando o objetivo é mudar opiniões ou ir muito fundo numa questão, é muito complicada porque cada um de nós tem a sua base de conhecimento e mais do que isso, tem as suas emoções, as suas percepções, as suas dúvidas, e mesmo aqui todos os cientistas aqui do ITQB, eu tenho a certeza que se forem honestos, reconhecerão que em algumas das suas decisões não são sempre seres completamente objetivos e racionais para tudo. Nós também, lá está, às vezes falamos na sorte, às vezes... Portanto, tudo isto faz parte de quem nós somos. Olha, tu falaste um bocadinho dos cientistas que comunicam, da maneira até como falam com as crianças, isso é muito interessante. As crianças nascem claramente curiosas, a fazer perguntas, muitas perguntas. Sim. E nós envelhecemos e estupidificamos, é a minha sensação. É um bocadinho, eu acho que nós todos temos um bocadinho a sensação, e muita gente acha que o sistema escolar mata a curiosidade. Eu já ouvi várias... Parece, não é? Não tenho estudos sobre isso, quer dizer, nunca estudei o assunto, portanto não sei se é isso. Cala-te, não perguntes, olha, isto é assim, e empina a matéria. Exatamente. Se é o sistema escolar, se nós depois não temos as crianças que não passaram pelo sistema escolar, em que possamos dizer, olha, aqui está estas que nunca foram à escola e continuam curiosíssimas, se calhar faz só parte do nosso processo de crescer. Mas é verdade, e eu de certa maneira acho que muitos cientistas são como são porque mantêm, por alguma razão, ou porque passaram pela escola mais incólumes, ou porque tinham o gene da curiosidade mais desenvolvido, não sei, a continuar com essa curiosidade quase infantil de fazer perguntas. Eu acho que também é por isso que os cientistas gostam tanto de explicar o que fazem a crianças, porque todas aquelas perguntas que vêm do nada e que é muito giro, porque eu agora há muito tempo, como já não estou ativa no trabalho de bancada e não tenho projetos de investigação na área da biologia, não tenho feito tanto isso, mas às vezes as perguntas que as crianças me faziam punham mesmo, nunca pensei disto desta maneira. Bem visto. Tenho que ir para o laboratório ver isto deste ângulo, que eu nunca tinha pensado. E quem diz crianças também, obviamente, quando se fala com adultos, às vezes, porque têm outra experiência, porque têm outra perspectiva, é muito engraçado conseguir ouvir, de repente, espera, este problema agora visto pelos teus olhos é complicado. E por isso é outra das coisas que eu também gosto muito na comunicação de ciência em particular, que é uma oportunidade para os cientistas, num determinado momento, saltarem para os sapatos do outro lado e pensarem como é que é este problema, ou como é que é este meu tema que me apaixona tanto, visto por quem nunca pensou nisto. Na vida real. Exatamente. Por exemplo. E isso, lá está, mas esta ideia de... Os cientistas lidam bem com a ideia de serem questionados. Não pelos pares, não. Eu percebo que pelos pares nós estamos a falar de dominam a mesma linguagem, o mesmo jargão, no fundo o mesmo código, mas o ignoto povo que diz mas
mas olha que não é? Lá está. Quer dizer, se calhar nem sempre lidam bem, se calhar até porque às vezes isso, olha que não. Até Eles sabem que têm razão. Até porque estamos a falar de pessoas com um QI gigantesco, seguramente maior que a média da população, e portanto. Se calhar, e têm um ego. Ou pelo menos têm um ego também, e verdadeiramente são pessoas que estudaram durante muitos anos um assunto. É a mesma coisa que eu ir ao cardiologista e ele dizer: eu acho que você precisa de ser operado, e eu dizer: eu acho que não. Eu vou ali falar com aquele senhor merceeiro e. Olha, que eu não acredito. Pergunta, o merceeiro a mim disse-me que não era preciso e portanto não vou fazer. Quer dizer, isto a dada altura é um bocadinho ridículo. Portanto, alguém que estudou durante muito tempo um assunto, obviamente, achará que sabe muito sobre o tema e que dificilmente alguém lhe poderá fazer apontar, ou que um leigo poderá apontar uma coisa que ele não tenha reparado. Mas ponto número 1, isso pode não ser verdade, porque ele pode nunca ter pensado de outro ângulo. Uma das coisas que eu gostei de assistir durante a pandemia, em conversa com cientistas, é que eu acho que pela primeira vez os cientistas também se aperceberam que não é só falar sobre a ciência, não é só explicar a ciência. As decisões, as percepções, tudo mais depende de muitas outras coisas e, portanto, não é só uma questão de nós darmos... Há muito esta ideia, e isto ainda está um bocadinho enraizado nos cientistas, estavas-me a perguntar há bocado se os cientistas comunicam muito. Eu acho que eles comunicam muito, comunicam cada vez melhor e comunicam cada vez mais, mas há uma coisa que ainda que se calhar demora mais tempo, e a pandemia terá sido um bom laboratório para isso, que é pensar que não é só dar os factos. Os cientistas, como estão habituados a trabalhar desta forma, pensam, se eu lhe conseguir explicar tudo, ele vai pensar exatamente da mesma forma que eu. O que é mentira. O que não é verdade. Não é? E lá está aquele livro que falava do como falar com o negacionista também. Não é uma questão de lhes dar os factos todos, porque não é uma questão de saber mais. É uma questão às vezes são outras questões, é uma questão de dúvida constante, é uma questão, às vezes também é uma questão de charlatanice e de estar a querer fazer dinheiro com pseudociências. Mas, portanto, não é só... E eu acho que a pandemia foi boa para as pessoas perceberem, não é só uma questão de dar a informação toda. As pessoas precisam de aprender no seu contexto, também querem ver o que é que os seus amigos fazem, o que é que o seu grupo, o que é que a sua tribo está a fazer. Quase um consenso social, não é? O que é que nós estamos todos a fazer. E, portanto, lá está, a pandemia, a vacinação e tudo, é uma história de sucesso em Portugal, também porque nós tivemos esta conjuntura que permitiu que as pessoas fossem todas aderindo e havia quase esta... E depois olhamos para trás e é quase óbvio que fizemos determinadas coisas e que fizemos bem, sendo que na altura em que as coisas aconteceram, se calhar alguns de nós em determinados momentos dissemos... Não sei, desconfio que isto se calhar não é capaz de não ser a melhor das opções. Olha, do outro lado, daqueles que têm que selecionar, daqueles que são perguntadores profissionais, dos jornalistas, esta relação entre o jornalista que tem que simplificar a mensagem para que todos a possamos compreender e o cientista ortodoxo que acha que o rigor absoluto é um ponto não negociável. Como é que é esta tensão? Olha, mais uma vez, depende um bocadinho dos cientistas e é outra coisa que eu acho que também tem havido uma aproximação cada vez maior, embora os jornalistas perguntadores de ciência também são cada vez menos e, portanto, não há tantas oportunidades assim. Estão a desaparecer? Há cada vez menos jornalistas de ciência, sim. Tens alguma ideia porquê? Eu não tenho ideia porquê, porque, quer dizer, tenho algumas ideias do que vou ouvindo. Não sou jornalista, não trabalhei em redações, mas o que eu ouço é que as redações estão a encolher e, ao encolher, diminuem o número de jornalistas especializados em determinados temas e, apesar de tudo, fazer cobertura sobre ciência... Um perguntador profissional chegará, mas há algumas nuances que é importante um jornalista ser especializado. Portanto, estamos a desqualificar-nos, não é? Eu acho que de alguma maneira a ideia que transparece é que um jornalista hoje está a cobrir ciência, amanhã está a cobrir futebol. E assim é mais barato. E provavelmente assim é mais barato, sim. Então como é que é essa tensão entre cientistas e jornalistas? Esta tensão acontece por muitos motivos e acontece... desde logo porque os objetivos do trabalho de um e do outro são diferentes. Se tivesse histórias, estou à espera delas, como é evidente, esses momentos de tensão. Os ritmos de trabalho são diferentes, não é? Um investigador que está
uma vida inteira a trabalhar num assunto e de repente um jornalista quer que ele simplifique, é agora para já, e quer uma resposta para as 6. E portanto eu acho que há aqui também uma aprendizagem mútua do que é possível fazer e de como é que se pode trabalhar em conjunto. E eu acho que, mais uma vez, tenho a sensação, aqui dentro pelo menos, que há cada vez mais esta sensibilidade. Quando o jornalista quer um comentário sobre um artigo que saiu e que é preciso comentar até às 6, já começamos a ter cientistas que dizem ok, eu até às 6 consigo. Porque se não fores a jogo, no fundo não apareces. Se não fores a jogo, não apareces. E aí entram, tu há bocado estavas a dizer, vem outra pessoa que não sabe nada do assunto e parece que sabe sobre os temas. Venha da cobra. E portanto eu acho que isto os cientistas também estão cada vez mais conscientes. Uma coisa que os cientistas detestam é que os obriguem a falar de temas que eles não dominam, e eu isso acho que ainda bem. Mesmo durante a pandemia alguns cientistas apareceram de vez em quando a extravasar um bocadinho as áreas que dominavam, e eu acho que é preciso termos aqui algum cuidado. Uma das coisas que eu acho que nas atividades de divulgação e de comunicação de uma instituição é preciso nós termos, os cientistas não são sábios, não é alguém que sabe tudo. Então, já agora, como é que tu, aqui nesta instituição ou num outro sítio, como é que tu escolhes essas fontes? Como é que tu escolhes a fonte certa? E já agora, se me permites a segunda pergunta, e quando a fonte certa é de facto a pessoa que mais sabe, mas a sua capacidade de comunicar ou de ajustamento ao meio não funciona tão bem? É assim, escolher a pessoa certa não é tão complicado assim, porque apesar de tudo, nós depois, quando estamos numa instituição, sabemos os projetos de investigação que estão a acontecer, e portanto se vá de repente um artigo sobre resistência a antibióticos, por exemplo, que é um tema que se trabalha aqui, eu sei quem são os investigadores que estão na área e até posso falar, porque há vários investigadores a trabalhar na resistência a antibióticos de diferentes perspectivas, eu até posso falar com vários e dizer, olha, o que é que tu achas, é isto, quem é que é o melhor de nós? Quem é que nós podemos, quem é a pessoa que faz sentido? Muitas vezes o cientista que acaba por ser aquele que é para falar está disponível e tudo corre bem. Às vezes diz que não quer, porque não tem jeito, ou porque não sabe fazer, ou porque... e aí há o tentar convencer e o dizer, mas então treinamos aqui, conversamos nós um bocadinho. O treino é importante? O treino, ou pelo menos esta conversa, não estou a dizer o treino no sentido de irem as frases feitas, até porque tu sabes que isso é impossível, uma pessoa bem Isso há falso, não é? Só há falso, eu acho que na prática nunca resulta, mas portanto esta ideia de conversar aqui, a pessoa que está a coordenar agora o nosso gabinete de comunicação faz isso muitas vezes, não é? Que senta-se com o investigador e diz, então agora vou fazer de jornalista, eu pergunto-lhe isto, porque é que responderia, não sei, e portanto isso também vai aliviando um bocadinho, diminuindo a ansiedade e desmistificando esta ideia do que é a interação com o jornalista. E portanto às vezes é mesmo impossível, quer dizer, se uma pessoa se recusa, pronto, não. O que nós tentamos sempre é que não deixar o perguntador sem uma fonte, coisa. Não é? Portanto, se não é este, então diga-me quem. E a outra parte disto, que é, ainda por cima com jornalistas cada vez menos especializados, que ok, o tema é importante, sim, há a fonte certa, mas o jornalista não está preparado para aquilo, não fez a pergunta certa, não escolheu o ângulo certo. Lidas depois com essa frustração, com esse... Sim, mais uma vez, agora hoje em dia não é esse o meu trabalho, mas fiz isso durante algum tempo, e aqui há coisas que nós podemos fazer, que é a conversa com o jornalista antes, portanto, um briefing, no fundo, falar com ele. Uma espécie de falar com ele e explicar-lhe o que é. Normalmente, eu pelo menos nas interações que tive, eu sinto sempre uma grande... Aliás, eu acho que os jornalistas partilham isso com os cientistas, que é esta vontade de saber, e portanto verdadeiramente o jornalista está ali a tentar saber a história e saber quais são os ângulos possíveis, e pronto, às vezes não acertamos no ângulo que nós achamos o mais engraçado, mas está ali verdadeiramente a tentar fazer a história. Tu tens uma história de sucesso agora, ganhaste uma bolsa para conseguir trazer os jornalistas para aqui para dentro, e eu quando vi isto disse, mas quê? Jornalistas cientistas? Não me parece. Jornalistas comunicadores? Também não. Como é que é? O que é que vai fazer os jornalistas? Sim, essa história é uma ótima história, uma história com a qual ando de sorriso de orelha a orelha desde que soubemos o resultado. Portanto, isto é um projeto europeu, é um projeto com um consórcio que em Portugal envolve o António Granado e eu. O António Granado e eu o António Granado é jornalista, foi jornalista de ciência durante muitos anos, é também professor de jornalista na Universidade Nova, e portanto nós já trabalhamos juntos há muitos anos porque criámos o mestrado de comunicação de ciência. E surgiu esta oportunidade, portanto é
um apelo a candidaturas do Conselho Europeu de Investigação. Se calhar algumas pessoas saberão o que é o Conselho Europeu de Investigação. De vez em quando aparecem bolsas milionárias para os cientistas XYZ. Pronto, a nossa bolsa é boa, mas não é tão milionária como essas dos cientistas, e essas bolsas normalmente são para um investigador desenvolver um projeto de investigação. Aqui a ideia é que um consórcio de instituições crie um programa de residências de jornalistas em instituições científicas em toda a Europa. Portanto, a ideia é esta. Imagina uma carga de trabalhos para selecionar dos jornalistas da Europa, e como é que se faz essas residências? Isto tudo ainda estamos agora a começar. Ganharam e disseram exatamente. E agora vamos ter mesmo por isto. Portanto, este consórcio envolve-nos a nós aqui da Nova em Portugal, envolve a Universidade de Pompeu Fabra em Barcelona, envolve um centro de ética para o jornalismo em Itália e uma consultora científica em Israel. E portanto nós agora de facto vamos ter que começar a pensar como é que isto se faz, sendo que temos algumas ideias, pelo menos temos alguns sonhos de como é que gostávamos como nós imaginamos isto. É, no fundo, como existem as residências dos artistas, e nós aqui no ITQB já tivemos 2 ou 3 artistas que fizeram residências e no fundo vinham para cá e faziam as obras de arte, inspiravam-se no que quisessem e faziam as suas obras de arte, uns projetos que houve há uns anos em parceria com a Direção-Geral das Artes. E no fundo a ideia é um bocadinho esta: o jornalista vai ter que propor uma ideia, da mesma maneira que estes artistas tinham que propor uma ideia, portanto vai ter que propor alguma coisa e vai ter que dizer para que instituição é que gostaria de ir. Ainda estamos aqui a ver se as instituições se oferecem, como é que tudo isto vai funcionar. E depois o jornalista passa 3 a 5 meses nessa instituição, ou até pode ser que possa ser possível em mais do que uma instituição, período durante o qual recebe uma bolsa que é suposto ser... quer dizer, permiti-lo viver durante esses meses sem precisar de fazer outros trabalhos, porque o que nós queremos é que ele se possa dedicar em exclusivo a esta residência. E depois... o que nós acreditamos é que, entendo os jornalistas dentro das instituições, eles possam encontrar aquelas histórias da ciência. E vão encontrar? Eu acho que vão. E lá está. E vão fazer formação na realidade também, na maneira de pensar, na maneira de ver o mundo, na maneira de investigar. De tudo. Eu gosto muitíssimo desta ideia. Portanto, esta ideia do Conselho Europeu de Investigação de propor que se fizesse este tipo de residências acho uma ideia muito boa, porque... eu acho que é isso que falta. As notícias sobre ciência vão aparecendo porque há artigos publicados e depois há os comunicados de imprensa, mas no fundo a ciência é retratada como se fosse uma sequência de momentos eureka, e isso não é nada do que a ciência é. A ciência não é isso. E portanto um jornalista que possa passar 3 a 5 meses livre do seu emprego, só concentrado no dia a dia do que é um instituto de investigação, acho que podem sair daqui coisas fantásticas. E além das ideias, porque obviamente terão que propor algum projeto jornalístico para fazer, mas eu estou convencida que para além do projeto que daí sair, surgirão outras coisas. Uma das coisas importantíssimas neste projeto e que nós queremos muito prezar é que a proposta é do jornalista e o jornalista é independente. Portanto, se ele encontrar histórias que não são tão bonitas sobre a ciência, não serão. Há que enfrentar. É que enfrentar é para contar as histórias que acha. Se calhar às vezes contar como pode ser frustrante não obter um resultado, pode ser útil para que as pessoas percebam. É verdade, e pode ser útil para que as pessoas percebam que a ciência é isto, é uma tentativa de explicar o mundo, é uma tentativa que às vezes corre bem e às vezes nem por isso. Olha, nós estamos praticamente a terminar, mas está tudo louco com a inteligência artificial. Chamada inteligência artificial, não sei se está inteligência artificial, não sei, aquilo parece, no fundo, aparentemente o fogo de artifício é francamente apelativo, é o que eu posso dizer. Estás do lado da tribo dos muito animados com a ideia de ter uma máquina mais esperta que nós, ou no lado dos preocupados com esse caminho e o não controle desse caminho, no fundo, não é? Sim, eu confesso, eu sou uma pessoa cautelosa e portanto fico um bocadinho preocupada. Acho entusiasmante ao mesmo tempo, não é? Não posso deixar de achar entusiasmante tudo isto que esta inteligência artificial que já temos, que é verdade que há muitos que defendem que nem é bem uma inteligência, é uma aprendizagem artificial. No fundo é um reunir de muita informação e de tentar tirar sentido dessa informação. Mas acho que eu estou entusiasmada, como te dizia, acho que tem aqui algum entusiasmo daquilo que pode fazer, e eu acho muita graça, por exemplo, ir ver o que é que o ChatGPT já consegue fazer e a quantidade de informação que consegue tratar e como é que consegue converter informação complicada em informação mais simples, porque isto é uma coisa... Fico um bocadinho preocupada se ficamos aqui todos sem emprego, mas acho interessante. Acho também
e não sou só eu que acho, quer dizer, as próprias revistas científicas estão a revelar alguma preocupação com estes modelos de linguagem automática, que de repente nós conseguimos pedir ao ChatGPT, escreve um artigo científico e de repente ele vai buscar a informação verdadeira e a informação falsa e de repente escreve uma coisa que não é verdade. Podemos ter a recriação de uma falsidade nas narrativas que não... Eu li um artigo do pai da inteligência artificial, um dos pais da inteligência artificial, de que dentro de pouco tempo perderemos a capacidade de descobrir a fronteira entre o que é falso e o verdadeiro. Eu quero acreditar que não, que nós saberemos encontrar essa fronteira e que estaremos preocupados em encontrar essa fronteira. Eu acho que nós ainda não estamos aí, mas estamos certamente numa... E uma das coisas que já pode ser muito real, por exemplo, para a comunicação de ciência, é se de repente nós temos diferentes, aumentar a desinformação, ou aumentar a má informação, é muito fácil, é só pôr textos a circular. As fake news. E parece, exatamente, mas é umas fake news a uma escala muito grande. E portanto podemos de repente aqui, um problema que já era um problema, que é esta questão das fake news, se tornar numa escala que seja cada vez mais difícil de controlar. Aqui eu acho que nós vamos ter que saber reganhar ou não perder completamente, porque nós, apesar de tudo, eu acho que a ciência, as instituições científicas e os cientistas têm alguma confiança, mas nós vamos ter que reconhecer que vai ter que haver instituições, não é a instituição da verdade, porque isso não vai existir. Eu não sei se... Eu acho que os curadores terão que ser, se calhar, bons órgãos de comunicação social, boas instituições científicas que vão navegando e que vão tentando... Assusta-me um bocadinho pensar que há a entidade que diz esta informação é verdadeira, mas sim os curadores que vão selecionando e dando tanto quanto possível a garantia de que aquela informação é verdadeira, ou que pelo menos assenta em informação fidedigna e que foi validada por alguém. Portanto, sim, no fundo a ideia dos curadores acho que faz sentido. Entre uma grande descoberta impossível de comunicar ou uma assim, mas que facilmente é comunicável, para que lado depende o teu coração? Para a grande descoberta impossível de comunicar. Adoro o desafio de pensar como é que isso se explicaria, adoro pensar nisso, sim. Não só por ser uma grande descoberta, mas por esta ideia de que nós de repente podemos mudar a forma como olhamos para o mundo, de repente podemos pensar que o mundo afinal não era exatamente como nós pensávamos, isso fascina-me imenso. Afinal tu ainda és cientista. Pronto, é isto. Se calhar não sei. Ana Sanches, muito obrigado. Muito obrigada, Jorge.